Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde ideias fortes se enfrentam com respeito e humor inteligente. O tema de hoje é direto e quente na Amazônia Latina, e eu prometo não deixar a conversa esfriar. Pergunta central: nos próximos 30 anos, devemos testar pagamentos por serviços ambientais que priorizem renda ecológica para mulheres chefes de família. Falamos de projetos piloto regionais, de justiça e de biodiversidade real, não de teoria guardada na gaveta. Contexto rápido: há programas que remuneram quem conserva, mas a distribuição e o foco social ainda são debate aberto. A regra do jogo hoje é simples: piloto é para testar, medir, corrigir e escalar se funcionar. Lembrando que o recorte do RU é o Estado Civil e a chefia do lar, e o AI aqui é a equidade na prática. A equipe feminina defende a prioridade para lares chefiados por mulheres como caminho mais justo e eficaz. A equipe masculina discorda e propõe neutralidade por critérios técnicos como área conservada e resultados mensuráveis. Sem enrolação, posições definidas, debates afiados e nada de ataques pessoais. Equipes prontas, vozes aquecidas e você em casa com a mente aberta. Equipe feminina, que está no lado afirmativo, por favor, apresentem sua tese inicial. Afirmamos que priorizar mulheres chefes de família nos pilotos de PS aumenta a justiça social e eficiência ecológica ao mesmo tempo. Quando a renda entra na mão de quem mantém a casa de pé, o gasto tende a ir para a alimentação, estudo e cuidados, e isso dá tração contínua à conservação. Não é caridade, é desenho de incentivo, pois quem segura a rotina do lar conhece o território e responde rápido aos sinais da floresta. Piloto serve para medir, então propomos metas simples: cobertura vegetal estável, fogo reduzido, renda mínima ecológica garantida e verificação independente. Equidade é critério, mas resultado ecológico é bússola, e priorizar mulheres não exclui ninguém, apenas corrige uma defasagem histórica. Dados de políticas sociais mostram que transferências para mulheres geram spillovers em saúde e escolaridade, e pilotos podem checar o mesmo para a conservação. Em 30 anos, a Amazônia pode ganhar uma rede de renda verde base comunitária, e pilotos agora evitam erros caros depois. Velocidade importa, porque degradação corre mais rápido que burocracia, então pilotos curtos, avaliação trimestral e expansão só com evidência. A métrica-chave é custo por hectare conservado com inclusão, e se mulheres chefes entregarem melhor razão custo-benefício, o piloto prova sua tese. Se o contrário ocorrer, o piloto também mostra, mas negar o teste por princípio é desperdiçar oportunidade de inovação social. Além do carbono e da água, há serviços culturais do ecossistema, e mulheres guardam saberes de uso do solo que raramente viram linha de orçamento. Quando o desenho escuta essas vozes, cai o desmate oportunista, porque a comunidade vira coautora e não espectadora. Portanto, pedimos que a audiência julgue com a régua da justiça eficaz, não da neutralidade que perpetua vieses antigos. Nossa tese é simples: priorizar no piloto é ponte para a igualdade estrutural e conservação mensurável, e não um privilégio sem contrapartida. Obrigada, equipe afirmativa, ritmo bom, pontos claros e métricas na mesa. Agora é a vez da equipe masculina, apresentem a sua tese e tensionem o que for preciso. Negamos a prioridade por gênero nos pilotos de PS, porque o foco deve ser desempenho ambiental verificável e escala replicável. Quando a régua muda de resultado para identidade, o risco é perder eficiência e credibilidade internacional de financiamento. Pilotos precisam isolar variáveis, e misturar justiça distributiva com meta ecológica gera ruído estatístico e decisões políticas instáveis. Se a meta é floresta em pé, os melhores candidatos são quem prova conservar mais por real investido, independentemente de quem chefia o lar. Podemos e devemos atacar desigualdades com outras políticas, mas PSA é contrato por serviço ecológico, não programa social amplo. Introduzir prioridade de gênero pode gerar ressentimento comunitário e efeito bumerangue, minando cooperação entre vizinhos. Neutralidade não é frieza, é método para escalar, porque investidores e governos precisam de regras simples, claras e auditáveis. Propomos pilotos baseados em métricas objetivas,
Área conservada, redução de incêndios e restauração ativa, com bônus por desempenho superior. Se mulheres chefes performarem melhor, ótimo, ganharão por méritos medidos, e isso validará a hipótese sem impor a regra a priori. Transparência evita captura política, e priorizar grupos específicos na largada abre portas para clientelismo e disputas locais. Por isso pedimos cautela, testem critérios cegos, façam grupos controle e publiquem dados abertos antes de redesenhar o alvo. Nosso norte é conservação eficiente com justiça processual, e não justiça de intenção que pode sair cara ao ecossistema. Pontos recebidos. Equipe negativa, obrigada pela objetividade e pelo foco em método testável. Seguimos para a rodada de perguntas em instantes, e eu lembro que aqui a evidência dança com a ética, mas quem marca o compasso é a clareza. Voltamos ao Batalhas Mentais com energia, e eu passo a bola para o lado afirmativo para abrir a fase de ataques. Começo mirando o centro do mapa, porque quando o dinheiro do PS chega à mulher que sustenta o lar, a floresta sente o alívio como quem respira fundo depois da chuva. Obrigada pela objetividade, e agora eu chamo o lado negativo para responder e se defender. Defendo que intenção nobre não substitui desenho robusto, pois sem critérios cegos e auditáveis, o PS vira boa vontade com pouca floresta em pé. Defesa registrada, e seguimos com o ataque do lado negativo. Ataco a suposição de que priorizar um grupo melhora a conservação, porque a causalidade precisa ser provada com contrafactuais e não com slogans. Clareza é tudo, então devolvo ao afirmativo para sua defesa. Defendo mostrando o caminho com régua dupla justiça e resultado, pois piloto é para medir, ajustar e ampliar o que funcionou em campo. Com o debate aquecido, eu convido o lado negativo a apresentar um ataque em dupla com líder e apoio. Lidero lembrando que financiamento internacional exige neutralidade operacional, e prioridade prévia por gênero pode minar a confiança dos doadores. Apoio com detalhe metodológico, propondo grupos controle, aleatorização por comunidade e métricas de área conservada por real investido. Se o desenho privilegia a identidade antes do desempenho, o piloto nasce enviesado e dificilmente escala sem contestação legal. Comparo dois cenários, um com critério cego e outro com prioridade, e pergunto qual oferece dados replicáveis além da fronteira municipal. A dupla foi incisiva, mas eu preciso frear o embalo e passar a vez para o afirmativo contra-atacar em dupla. Lidero afirmando que neutralidade aparente pode perpetuar desigualdade real, e piloto serve justamente para testar correção de rota com transparência. Apoio com proposta concreta, contrato simples, auditoria independente comunitária, metas trimestrais e bônus por queda de fogo comprovada. Quando a mulher-chefe decide, a renda ecológica vira calendário da casa, reduzindo a pressão por atividades predatórias sazonais. Mostro ganho colateral, escolaridade mais estável e saúde melhor, que reduzem a necessidade de abrir clareiras por emergência. Excelente ritmo, e agora eu retorno ao lado negativo para uma defesa em dupla com resposta e provocação. Respondo que podemos contemplar impactos sociais, sem amarrar a operação a um único grupo, preservando a comparabilidade entre pilotos. Provoco perguntando se a prioridade afirmativa estaria disposta a ser retirada caso os dados mostrem menor desempenho relativo após 12 meses. Se o objetivo é conservar, ninguém deve ter vaga cativa, e a régua precisa ser a mesma para todos que prestam o serviço. Convido a assumir o compromisso público de rever a priorização se a evidência contradizer a hipótese, porque ciência sem refutação é catecismo. Ponto feito, eu devolvo o afirmativo para a defesa com resposta técnica e apontamento de fragilidades no argumento rival. Respondo aceitando a revisão baseada em dados e propondo cláusula de saída explícita no piloto, para que a prioridade seja um teste, não um dogma. Aponto fraqueza no rival, que fala de neutralidade como se viesse do vácuo, quando a base histórica de acesso a recursos já é desigual. Se ignoramos essa base, a régua cega mede pernas desiguais, e o resultado parecerá justo no papel, mas torto na paisagem. Por isso insistimos em piloto com lente de equidade, meta ecológica dura e janela, para recalibrar sem drama, porque floresta não espera a última reunião.
Chegou a hora das leituras de meio de jogo, então peço a avaliação parcial da nossa banca de jurados. No momento me inclino ao time afirmativo, porque conectou justiça e métrica com desenho de piloto verificável, enquanto o negativo brilhou em método, mas soou tímido para tratar desigualdade. Agora sigo com o afirmativo também, pois mostrou os impactos na vida real do lar e na comunidade, porém alerto que precisam blindar o piloto contra a captura local e medir mais do que intenção. Por ora me inclino ao negativo, porque exigiu protocolo rigoroso e comparabilidade, e percebi no afirmativo um risco de transformar exceção em regra sem prova robusta. Sigam firmes e tragam mais dados. Abrimos a segunda rodada pedindo novos ângulos e eu passo a palavra ao lado negativo para atacar com frescor. Ataco pela governança, pois priorizar um grupo específico em territórios conflituosos pode gerar ressentimento e sabotagem horizontal. A bola quica e vai para a defesa do lado afirmativo. Defendo lembrando que a sabotagem nasce da falta de transparência. Então o piloto precisa de conselho comunitário paritário e dados públicos online. Mantendo o compasso, o afirmativo agora ataca com uma nova peça. Ataco propondo integrar PSA com compras públicas de produtos florestais liderados por mulheres, criando círculo virtuoso entre renda e conservação. E o negativo recebe a chance de se defender em uma voz clara. Defendo pedindo firewall entre PSA e políticas de compras para evitar que uma alimente clientelismo da outra, confundindo causa e efeito. Retomando o pulso do jogo, peço ao afirmativo um ataque em dupla, liderança e suporte na mesma batida. Lidero anunciando piloto multicritério, priorização temporal para mulheres chefes com revisão semestral e gatilho de expansão só se bater meta ecológica. Apoio com mecanismo prático, verificação via sensoriamento remoto, cheque local aleatório e painel público de indicadores por comunidade. Isso corta a especulação, porque quem entrega serviço ambiental comprovado recebe, e quem não entrega ajusta ou sai. A comunidade vira guardiã dos dados, e a confiança deixa de ser discurso para virar rotina. Passo o bastão ao negativo para ataque em dupla, com liderança e reforço técnico. Lidero dizendo que piloto bom começa pequeno, custa pouco e aprende rápido, então adicionar prioridade identitária complica sem necessidade. Apoio propondo desenho mínimo viável, 3 metas, cobertura, fogo e água, sem camadas normativas que aumentem atrito burocrático. Se a hipótese de desempenho das mulheres for verdadeira, ela aparecerá nos dados sem precisar estabelecer preferência na largada. Assim garantimos replicação entre municípios e países vizinhos, condição vital para a cooperação amazônica de longo prazo. Eu encurto as diagonais e devolvo ao afirmativo para defesa em dupla, com resposta e contra-pergunta afiada. Respondo que simplificar não pode significar cegar para a desigualdade que afeta a capacidade de cumprir meta, logo a preferência temporal corrige ponto de partida. Lanço a pergunta: por que temer um piloto com cláusula de reversão se a própria ciência pede teste controlado e possibilidade de refutar a hipótese? Se a evidência negar a prioridade, nós mesmos puxaremos o freio, porque o compromisso é com a floresta viva. Mas se confirmar, a neutralidade pedida por vocês se mostra, na prática, neutra só no nome. Fecho a sequência pedindo a defesa do lado negativo em dupla, com resposta e apontamento de fragilidades do outro lado. Respondo que aceitaremos qualquer teste com protocolo rigoroso e registro público, mas peço que a revisão não seja capturada por pressões políticas locais. Aponto fragilidade no afirmativo, que confia demais no conselho paritário, porém nem sempre há simetria de voz em comunidades com tensões antigas. Por isso insistimos em avaliador externo com mandato claro, protegendo o piloto de ciclos eleitorais. Sem isso, uma boa ideia pode virar bandeira de facção, e o PSA deixa de ser serviço para virar cabo eleitoral. Retomamos a cadência e passo novamente ao afirmativo para um ataque solo, com foco em resultados e viabilidade. Ataco afirmando que mulheres chefes tendem a investir em soluções de baixo custo e alto impacto, como mutirões anti-incêndio e hortas agroflorestais, que seguram a paisagem sem barulho. Sigo o roteiro e ofereço defesa ao negativo com uma voz técnica e direta.
Defendo lembrando que tendência média não decide contrato, e contrato precisa de desempenho individual claro, sem atalhos estatísticos. Na mesma toada, o negativo tem direito a um ataque solo para abrir nova frente. Ataco perguntando por que a prioridade temporal não cria fila dupla e sensação de injustiça entre vizinhos que conservam há anos e não recebem por estarem fora do critério. O pêndulo retorna, e o afirmativo pode se defender em uma linha enxuta e assertiva. Defendo dizendo que o piloto define janela curta e metas iguais, então a fila se organiza pelo mérito medido, não pela etiqueta do cadastro. Convido o negativo a um ataque em dupla, liderança e apoio, para tensionar a costura do desenho proposto. Lidero pedindo que o critério de mérito venha antes de qualquer prioridade, pois só assim teremos baseline sólido para a comparação. Apoio sugerindo indexar pagamentos ao desempenho incremental bonificando quem melhora mais, independentemente de quem chefia o lar. Isso incentiva inovação local e evita que o programa trave no rótulo, porque resultado vira a língua comum entre comunidades. Afinal, Floresta não sabe ler portaria, ela responde a ações objetivas de proteção. Eu interrompo com carinho e devolvo ao afirmativo para um ataque em dupla que fecha a pinça com proposta e evidência. Lidero propondo que a prioridade temporal só valha na primeira safra de contratos, com revisão automática em 6 meses baseada em 3 indicadores. Apoio sugerindo que os 3 indicadores sejam cobertura, hotspots de calor e estabilidade de renda, todos auditados por entidade externa. Assim o piloto aprende sem amarras, e quem entrega mais continua, quem entrega menos, cede espaço simples e legível para qualquer investidor. E a comunidade deixa de temer favoritismo, porque a régua está pública e a caneta, vigiada. Peço agora a defesa do negativo em dupla com resposta e provocação final desta sequência. Respondo reconhecendo avanço no desenho, mas insisto que a neutralidade inicial reduziria conflito e facilitaria a expansão interestadual. Provoco perguntando se o afirmativo aceita iniciar metade dos pilotos sem prioridade e metade com prioridade, para termos comparação limpa em escala regional. Esse arranjo iguala probabilidades e protege a inferência, o que é música para os ouvidos de qualquer avaliador sério. Se concordarem, a discussão vira menos moral e mais empírica, e todos ganham com a clareza. Eu registro as propostas e levo o debate para a reta de meio, chamando um ataque curto do afirmativo antes do respiro dos jurados. Ataco com uma frase só. Piloto sem coragem de corrigir desigualdade vira treino de planilha, não política viva na floresta. A mesa está posta e peço de novo a leitura dos jurados para mantermos o jogo honesto e pulsante. Sigo levemente com o afirmativo porque transformou valores em protocolo, porém desejo ver o A versus B proposto pelo negativo para selar a evidência. Mantenho o apoio ao afirmativo pela sensibilidade social aliada a metas, e alerto o negativo para não confundir neutralidade com indiferença histórica. Continuo com o negativo pela disciplina metodológica, mas reconheço que o afirmativo melhorou ao aceitar reversão baseada em dados, mantenham a precisão. Com esse norte, eu passo de novo ao negativo para um ataque solo que explore os riscos de implementação. Ataco destacando o risco de captura por elites locais, pedindo blindagem com sorteio público de auditores e rodízio de visitas surpresa. Devolvo ao afirmativo para uma defesa única, objetiva e sem rodeios. Defendo incluindo sorteio público e diário de auditoria aberto, para que qualquer morador acompanhe cada visita e cada pagamento. E o afirmativo ganha mais uma chance de ataque solo, abrindo um flanco econômico. Ataco dizendo que renda ecológica previsível reduz a pressão por garimpo ilegal e madeira clandestina, porque substitui o dinheiro fácil do risco pelo dinheiro estável do cuidado. O negativo reage com uma defesa única, concisa e verificável. Defendo lembrando que mercados ilegais têm margens altas, portanto o PSA precisa de valor suficiente ou fiscalização reforçada, senão perde na concorrência. A roda gira e eu peço ao afirmativo um ataque em dupla, para costurar economia real e governança. Lidero propondo bônus anti-chama pago antes da seca, para incentivar brigadas comunitárias lideradas por mulheres e reduzir ignições.
Apoio integrando aplicativo simples de alerta, com treinamento local e linha direta para equipes estaduais de combate, tudo registrado no painel público. Isso conversa com escola, posto de saúde e cooperativa, gerando rede de cuidado que segura o território sem gritar. E cada hectare salvo vira dado e não promessa, para que o investidor veja com seus próprios olhos. Equilíbrio mantido, e agora eu chamo o negativo para ataque em dupla, com argumento e sustentação numérica. Lidero com número seco. Pilotos precisam caber no orçamento, então privilégios procedimentais complicam custos de transação e reduzem a escala. Apoio propondo custo-teto por contrato, auditoria amostral e automação de pagamentos, cortando fricções e focando na entrega ambiental. Se o afirmativo quiser prioridade, que aceite travas duras de custo e metas, para não estourar o caixa antes da prova. E que os dados brutos sejam abertos para pesquisadores independentes reanalisarem sem filtro. Eu seguro a marra e devolvo ao afirmativo para defesa em dupla, com resposta e contra-ataque inquisitivo. Respondo topando custo-teto e automação, porque tecnologia bem usada protege tanto o erário quanto a floresta. Pergunto se o negativo aceita indicador de bem-estar do lar no painel, já que eles próprios pedem dado e comparabilidade para além da copa das árvores. Bem-estar não é perfumaria, é variável que explica a aderência e persistência no contrato. Sem ele, o PS corre, mas tropeça na primeira crise de renda da comunidade. Seguimos vivos e pensantes, e eu passo ao negativo para uma defesa final em dupla nesta etapa, com resposta e apontamento de vulnerabilidade adversária. Respondo aceitando o indicador social desde que não distorça o pagamento, que precisa continuar atrelado à entrega ambiental. Aponto vulnerabilidade no afirmativo, que quer medir muita coisa ao mesmo tempo, risco de criar painel bonito e programa confuso. Menos é mais quando o território é vasto e o tempo é curto, priorizem indicadores que movem a agulha da conservação. E se der certo, aí sim adicionamos camadas com calma, sem sacrificar a clareza inicial. A conversa segue para o clímax, e eu ofereço ao afirmativo um ataque curto antes de preparar o veredito parcial dos jurados. Ataco com pragmatismo, prioridade temporal é chave de ignição, não é destino, e serve para ligar motores que ficaram anos sem combustível. Fechamos esta parte com fôlego, e em seguida voltaremos com novas perguntas afiadas e mais dados na mesa. Antes de cruzarmos a linha final, verifico se há novos ângulos, dados esquecidos ou algum recado que precise de palco agora. Queremos sublinhar que prioridade temporal não é favoritismo, é ferramenta de correção, com revisão marcada e métricas claras. Registremos que há riscos de captura e custo extra, e que neutralidade operacional facilita a expansão e cooperação entre países. Insistimos que neutralidade sem contexto perpetua a desigualdade, e teste sem lente social mede um mundo que não existe. Reforço que lente social pode virar ruído, e que protocolo cego com dados abertos já corrige injustiças por desempenho. Abrimos então a livre discussão, turnos alternados, cabeça fria, palavra afiada, e vamos manter no limite do respeito. Se a prioridade temporal for gatilho, a comunidade engata, e a própria régua de desempenho filtra oportunistas, o que há de temer nisso? Tememos vieses invisíveis que plantam conflito, então começar neutro evita ressentimento e nos dá baseline limpo para comparar. Baseline limpo sem história limpa é desenho de laboratório, enquanto a floresta opera em vida real, com responsabilidades desiguais. Vida real também cobra orçamento, e toda camada extra custa, portanto o piloto precisa ser mínimo e replicável. Replicável não é sinônimo de indiferente, e o mínimo que ignora gênero do cuidado vira máximo de erro social. Cuidado sem resultado não segura a copa, e o contrato paga por serviço ambiental, não por intenção. Intenção nunca nos bastou, propusemos auditoria externa, metas trimestrais e cláusula de saída, onde está a frouxidão. A frouxidão nasce quando a regra muda conforme a maré local, então blindar o piloto de pressões é prioridade maior que qualquer outra. Blindagem é também participação, porque conselho paritário e painel público reduzem o espaço de captura.
Conselho paritário em comunidade assimétrica pode virar vitrine sem voz, e a fiscalização precisa ter dente e sorteio auditável. Colocamos sorteio e rodízio nas nossas propostas com registro público de cada visita e cada pagamento. Então por que não aceitar metade dos pilotos sem prioridade para termos comparação regional robusta? Isso é ciência aplicada. Aceitamos comparação, desde que a metade com prioridade tenha metas iguais e revisão automática, porque teste sem hipótese não é teste. Hipótese vale, desde que o custo por hectare e a redução de incêndios liderem o painel, sem diluir foco em dezenas de indicadores. Topamos 3 indicadores ecológicos de ferro, mais um social de aderência, porque persistência também é variável de resultado. Se o social entrar sem peso no pagamento, só como explicativo, fechamos questão metodológica. Fechado, o social explica, o ecológico paga, e a prioridade temporal liga o motor onde ele emperrou por décadas. E se o motor ligado atrair disputa local, quem segura o volante quando o prefeito e cacique quiserem direcionar os cheques? Quem segura é a regra pública, automática e auditada, porque planilha aberta dá menos margem para mão fechada. Planilha aberta não impede telefonema fechado, por isso precisamos de avaliador externo com mandato protegido por acordo interestadual. Concordamos com o avaliador externo e pedimos que traga a leitura de gênero nos relatórios, para iluminar o que a régua cega não vê. Relatório pode ler o que quiser, contanto que o pagamento siga o que mede a floresta, e não o que emociona a mesa. Ninguém aqui está vendendo lágrima, estamos vendendo métricas com justiça, porque justiça melhora a aderência e reduz desistência. Se a justiça prometida virar privilégio percebido, a aderência cai e o conflito sobe, e o gráfico não vai perdoar. Por isso, o desenho é temporal e revisável, e a comunicação é comunitária para explicar que é teste, não eternidade. Testes precisam de controle. E metade com, metade sem prioridade entrega a fotografia que os doadores exigem. E os resultados saem em 6 meses, com expansão só se bater meta, essa é a fotografia que a floresta exige. Respiro fundo e travo o embalo. Chegou o momento das falas finais objetivas e certeiras, e começo com a equipe afirmativa. Organiza os fatos, há consenso sobre auditoria externa, dados abertos, custo-teto e 3 indicadores ecológicos, e há acordo em medir a aderência social sem afetar o pagamento, restou a divergência sobre prioridade temporal, que propomos como ignição com revisão automática. Peço o voto dos jurados lembrando que corrigir o ponto de partida não é mimo, é eficiência justa, porque quem carrega o lar entrega rotina e persistência, e se a hipótese falhar, nossa própria cláusula de saída protege a floresta e o erário. Obrigada pela concisão, e agora chamo a equipe negativa para sua derradeira costura. Organizo os fatos, convergimos em protocolo rigoroso, avaliador independente, automação e transparência, e sustentamos que o piloto deve iniciar com neutralidade operacional em pelo menos metade dos casos, para garantir inferência limpa e expansão sem conflito. Peço o voto lembrando que o coração da política é a Copa em pé, e que regras simples, custo baixo e comparabilidade regional são o passaporte para 30 anos de cooperação. E se os dados provarem a vantagem da prioridade, seremos os primeiros a defendê-la. Com as cartas na mesa, eu convido nossa banca para a leitura final com elogios e veredictos, no mesmo giro de sempre. Parabenizo ambos. Vocês transformaram abstrações em engenharia social elegante, e meu voto vai para o afirmativo, porque uniu equidade ao método com válvula de reversão e entregou o desenho que conversa com a vida do lar e com o satélite. Aplaudo as duas equipes. O negativo manteve a bússola técnica firme, mas meu voto também vai para o afirmativo, que trouxe a comunidade para o centro sem abandonar o rigor, e isso soa verdadeiro para quem já viu política morrer por falta de adesão. Respeito o esforço de todos e meu voto vai para o negativo, pela defesa inabalável de neutralidade inicial e controle analítico, que considero vitais quando o mapa é instável e o orçamento é finito. Com 2 votos a 1, o resultado está decidido, e a equipe vencedora é ao lado afirmativo. Parabéns à equipe feminina, vitória merecida, desenho ousado com responsividade, e agora eu peço 2 falas rápidas do time campeão.
recebemos com humildade, e vamos lembrar que vitória de hoje vira responsabilidade de amanhã, então que os pilotos sejam claros, curtos e honestos com a comunidade. Agradeço a quem acredita que justiça e evidência podem andar de mãos dadas, e prometo que, se os dados disserem não, seremos as primeiras a recalibrar. Ouço agora 2 palavras do lado que perdeu por pouco, com respeito à luta e ao método que trouxeram. Parabenizo as rivais e reforço que estaremos vigilantes pelo protocolo, porque bons resultados precisam de chão firme e regra estável. Agradeço o debate e deixo o convite. Testem metade com e metade sem prioridade e nos veremos na bancada dos dados, onde a melhor ideia vence. Eu fecho o episódio agradecendo às equipes pelo jogo limpo e intenso e aos jurados pela leitura precisa e generosa. Obrigada a você que ficou até o fim. Sua escuta faz essa arena ter sentido e futuro. Se curtiu, deixe o like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual argumento te convenceu e por quê. Se puder, apoie o Batalhas Mentais pelo QR no canto da tela ou pelo link na descrição, sua contribuição mantém a conversa viva. Na descrição também tem links para outras séries totalmente diferentes do canal, vale explorar e descobrir novos formatos. Eu me despeço com carinho, cuide da mente, cuide da floresta, e nos vemos no próximo embate, aqui no Batalhas Mentais.